A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é o pastor Alexandre e hoje mais um vídeo para o canal Viver a Bíblia. Que possamos viver a Bíblia na sua plenitude, na sua graça através do sacrifício de Cristo. E hoje o texto proposto é Entendendo Romanos 12. Romanos 12, verso 1, vai falar algo muito interessante, que é a questão da nova vida, de algo que Deus nos deu através do seu Filho. E nós vamos estar lendo Romanos capítulo 12, que está escrito assim, ó: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias. Paulo ele começa falando algo muito interessante sobre a questão das misericórdias. Nós sabemos que Lamentações diz que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Então Paulo ele está aqui, eu creio, em plena consciência, pedindo a intervenção de Deus para que nós possamos entender esse favor imerecido que nós recebemos através das misericórdias de Cristo, que é através da sua graça, né? E ele continua dizendo que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, aqui é um paradoxo. Talvez você nunca percebeu, mas eu quero compartilhar algo com você. Quando a Bíblia fala que apresenteis o vosso corpo, a Bíblia, em vários textos, ele condena o corpo. A Bíblia, por si só, já condena o corpo de uma forma explícita. E Paulo fala para mim apresentar o meu corpo. Então, Paulo está falando um paradoxo aqui. Que corpo é esse? Será que é minha carne mortal aqui que é para me apresentar diante de Deus? O que Paulo está querendo dizer com isso? Porque a Bíblia fala que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Ou seja, o nosso corpo ele não tem parte com o reino de Deus. Então, a única forma deste corpo agradar a Deus, vamos falar assim, é ele voltando para o pó, que é a justiça de Deus por causa do pecado. Então, a Bíblia diz que um dia, nosso corpo será o quê? Glorificado. Olha para você ver que interessante. Então, assim, recebemos um novo corpo. Então, quando Paulo fala para nós apresentarmos o nosso corpo por sacrifício, aí que entra um outro detalhe, que ele fala sacrifício vivo. Nós sabemos no Velho Testamento que na parte sacrificial, todos os sacrifícios que eram apresentados, eles eram apresentados através da morte deles. E isso fazia o sacrifício, que a palavra sacrifício já está ligada a isso, de algo sendo sacrificado. E Paulo ele fala um outro paradoxo, que o sacrifício precisa ser apresentado vivo, ele não pode morrer, ou seja, ele tem que estar em pleno vigor. E isso também é uma coisa muito interessante para a gente entender. Então, Paulo está falando de qual sacrifício vivo precisa estar neste corpo que ele está falando. Então, para a primeira coisa para nós entendermos, uma coisa assim, para abrir o nosso entendimento, Paulo quando fala do corpo, quando ele está falando do corpo, ele está falando do quê? Do corpo a qual Cristo é o cabeça. Eu preciso apresentar o meu corpo como igreja, a qual Cristo é o cabeça, e não com corpo mortal. Mas você fala assim, mas como assim, pastor? Em Romanos capítulo 8, volta aí algumas páginas, que é Paulo falando para os romanos, olha o que ele fala no verso 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Olha o que Paulo afirma. Quando nós temos Cristo na nossa vida, o corpo ele morre por causa do pecado. Então como que eu vou apresentar o meu corpo por sacrifício vivo? Porque não tem como. É um paradoxo. Porque, na verdade, se Paulo dissesse assim, ó, apresentais o vosso espírito por sacrifício vivo, fazia sentido. Por quê? Olha a continuação do versículo. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o espírito é vida por causa da justiça. Olha que interessante. Nós sabemos que a justiça se revela através do Evangelho, de fé em fé. Paulo fala isso no capítulo 1.
de Romanos. Mas olha para você ver que interessante, mas o Espírito é vida. Então, se eu for apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, não faria sentido, literalmente. Então, Paulo aqui ele coloca o que? Um código para nós desvendarmos, que é a questão de andarmos em espírito num corpo a qual Cristo é o cabeça, a qual nós temos que ter essa unidade para apresentar o nosso culto racional a Deus. Ou seja, o nosso culto, ele só é apresentado de uma forma que ele fala racional, quando nós o apresentamos com os devidos padrões colocados no seu devido lugar. Paulo ele coloca padrões para que nós apresentamos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Ele coloca condições, e isso é o nosso culto. Então, a primeira coisa, sacrifício vivo está ligado a quem? Nós sabemos que o sacrifício que nos libertou foi Cristo. Cristo se entregou por nós e hoje ele vive pelos séculos dos séculos. Cristo é a prova viva de um sacrifício vivo. Porque todos os animais morreram. O único animal que participava de um sacrifício e não morria era o bode expiatório, a qual eram dois bodes. Um morria, o outro, o sacerdote colocava, o sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça dele e orava, confessando o pecado de todo o povo de Israel, e ele era lançado no deserto, onde ele vagava ali, levando os pecados. E Cristo, olha o que Cristo fez. Cristo se fez pecado por nós. Olha, ele levou sobre si todos os nossos pecados. E hoje ele vive pelo século dos séculos. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, automaticamente, a gente precisa entender. Então, o que é o sacrifício? Quando eu apresento o meu corpo por sacrifício vivo, ou seja, Paulo está falando literalmente da igreja, eu fazendo parte desse corpo da igreja, a qual Cristo é o cabeça, Cristo é aquele que tem o verdadeiro sacrifício. Isso é muito interessante, isso é muito maravilhoso. E isso automaticamente faz que este meu corpo, que está morto por causa do pecado, ele está morto. Paulo ele fala, que a gente viu lá, isso faz que nós entendamos a nossa responsabilidade de viver uma vida espiritual como igreja. Então eu preciso me apresentar como igreja diante de Cristo, mas como o que? Um sacrifício vivo, ou seja, Cristo sendo o centro da minha vida. E automaticamente, quando eu tenho Cristo por centro da minha vida, Paulo ele fala que isso não é só isso, é a base do culto racional, do culto com entendimento. E isso não é a base, ele ainda tem mais duas bases. Qual é a segunda base que ele fala? De ser santo. E quando nós pegamos a palavra ser santo, que está ligada a ser separado, porque Deus é santo, os serafins ficam ali diante dele dizendo santo, 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 ou seja, isso é um atributo de Deus, dele é ser separado. E quando fala separado, ele está em um lugar que nós não podemos alcançar. A santidade de Deus é tão grande, é tão grande, é tão grande. Só que Deus, com toda essa grandeza, ele usa de misericórdia. Por isso que Paulo está usando pelas misericórdias, que é a causa de nós não sermos consumidos. Então, como eu posso carregar algo santo em mim? Através de quê? A Bíblia ensina. A oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, diz o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo. E eu carrego, e você carrega o nome de Deus sobre a sua vida a partir do momento que eu reconheço o sacrifício vivo ali na cruz do Calvário. O sacrifício que nos deu vida, que a morte não pôde reter. E olha para você ver que interessante, quando a Bíblia relata isso, o 2 Crônicas, vai falar, se o meu povo, 7,14, que se chama pelo meu nome, nós carregamos o nome de Deus. Nós carregamos esse nome sobre a nossa vida. E quando o nome de Deus é santificado, quando o nome de Deus é santificado através das minhas atitudes, das minhas ações que louvam o nome dele, automaticamente isso me torna santo. Não por meu merecimento, mas por aquilo que está em mim.
Por isso que a Bíblia, no terceiro mandamento, diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, você carrega o nome de Deus sobre a sua vida. Então não faça coisas que o nome dele venha a ser blasfemado, que venha a ser ridicularizado, porque nós daremos conta disso. Então o culto racional precisa ser com entendimento a esse ponto, que nós, como casa de Deus, eu acho isso tão interessante, que em 2 Crônicas, olha aqui que ficou escrito para nós e bem explícito no 7, 14 e o 15. Ó. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, o perdão de pecados. Aquilo que nos faz separação entre eu e Deus. Se meu povo que se chama pelo meu nome. Então, a única coisa que faz separação nítida entre Deus e nós, terráqueos, vamos falar, meros mortais, é o pecado. E Cristo, como sacrifício vivo, leva esse pecado. E, ou seja, e quando ele leva esse pecado, ele tira essa barreira que impede de nós termos acesso a Deus. E o que Deus faz? Agora coloca aquilo que é santo em nós. E o que é santo? O teu nome. Olha lá para você ver que interessante no 14, ou no 15. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa. Quando Salomão ali cria, constrói ali o templo, e Deus vem e fala isso com ele, olha para você ver. Porque eu escolhi e santifiquei esta casa. Para quê? Para que nela esteja o meu nome, perpetuamente. Ou seja, eu escolhi e eu santifiquei essa casa para que o meu nome esteja, porque o meu nome é santo. E vocês carregam, e nós como casa espiritual, nós como casa de Deus, nós carregamos o nome de Deus que é santo, e é isso que nos santifica. Então o nosso culto racional passa por um processo do sacrifício vivo de Cristo, que nos leva a conhecer o nome de Deus. Como assim? Vou explicar rapidamente, novamente. O que nos faz separação entre Deus, nós e Deus, se chama pecado. Quando o pecado é retirado, ou seja, nós temos livre acesso. E como que esse pecado é tirado? Através do sacrifício vivo de Cristo. E aí, com esse livre acesso, algo santo é colocado em nós, que é o seu nome. E isso vai fazer algo muito interessante na nossa vida. Vai tornar algo agradável a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável. Hebreus capítulo 11, verso 6, o que está escrito? Sem fé é impossível agradar a Deus. Pensa nisso. Impossível. Não tem como, não tem jeito, não tem forma alguma. Através do meu raciocínio natural, da minha mentalidade, do meu intelecto, simplesmente agradar a Deus é somente pela fé. A fé que vem, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus, ele coloca isso em nós, aquilo que é agradável. A fé, que é a certeza das coisas que se espera, a convicção dos fatos que não se veem. Então nós, como igreja, nós precisamos dar este culto racional com Deus através do sacrifício vivo de Cristo, através do nome dele estar sendo o centro para trazer a santificação e acreditando através da fé. Porque quando nós acreditamos, isso significa que nós estamos andando em espírito. Andais em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E para encerrar, Romanos capítulo 8 novamente. Olha o que o escritor de Romanos, para quem não sabe, o escritor de Romanos foi Técio. No final da carta, no capítulo 16, ele fala: eu, Técio, que escrevi essa epístola, ditada por Paulo. Técio escreveu o que Paulo ditou. Olha para você ver que interessante, capítulo 8. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos,
eu deixo essa mensagem para que nós possamos viver uma nova vida em Cristo. Uma vida totalmente transformada, uma vida mudada através do sacrifício vivo, através do nome santo, através da fé, que não tem parte com a nossa carne, que não tem parte, porque, como acabamos de ler, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então Paulo ele não está falando de um corpo natural. Quando eu apresento o meu corpo por sacrifício vivo, é um corpo chamado igreja, é um corpo espiritual, a qual Cristo é o cabeça e nos mostrou a verdadeira sabedoria. Eu quero te abençoar e pedir com a graça e a excelência que os nossos corpos venham estar unidos na mesma fé, na mesma visão, no mesmo batismo, para que nós possamos entender o valor de sermos chamados filhos de Deus, de sermos co-herdeiros dessa promessa. Que Deus possa te abençoar e que a partir de hoje nós vamos entender. Não é o simples fato de eu estar em um local chamado igreja, quatro paredes, que isso me torna igreja, que isso me faz dar um culto a Deus. Não, não, não. A única forma de eu entregar um culto racional a Deus é através, assim, sem sombra de dúvida, de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, através do sacrifício de Cristo, que nos torna santo através do nome dele e que nos faz ser agradável porque nós cremos. Olha para você ver, o escritor de Romanos também, no capítulo 1, ele fala que o Evangelho, ele revela a justiça de fé em fé. E, ou seja, é essa justiça que Deus ele quer colocar sobre nós, a justiça de Cristo, aquilo que nos torna justo, aquilo que nos torna santo, através do seu sacrifício. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Deus te abençoe.